Olá, muito boa noite. Cumprimento o presidente dessa casa, em seu nome os demais vereadores, servidores, público que nos acompanha presencialmente pela internet. Fazer um cumprimento especial para a família Harmonize, hoje presente aqui. Final da sessão nós vamos ter uma votação que com toda certeza será votado favorável por todos os vereadores, concedendo um incentivo a essa empresa que muito trabalha para o nosso município, que emprega muita gente, essa empresa boa, de boa índole. Conheço a história de vocês, quanto vocês se dedicaram, quanto vocês trabalharam, e com certeza é um incentivo merecido. Então fica aqui meu cumprimento especial. Na data de ontem, foi realizada nessa casa uma audiência pública para debater a questão dos radares de velocidades do nosso município. Eu, infelizmente, não pude me fazer presente, mas venho aqui externar o meu posicionamento a respeito dessa situação. De início, eu deixo extremamente claro que não sou a favor desses radares, né, principalmente da forma que eles são, na espécie de pardal, que nitidamente tem o interesse de multar e não de educar a população, né? Porque se assim o fosse, seriam lombadas eletrônicas, né? É importante deixar claro, eu acredito que ontem, na audiência pública, já ficou demonstrado isso pela fala de alguns vereadores e também da população que esteve presente, né? A implantação desses pardais de velocidade não foram desses vereadores. Muito tem se divulgado em grupos de WhatsApp, no dia a dia, inclusive em repartições públicas, que foram os vereadores da oposição que pediram a implantação desses radares. Isso é uma falácia desleal e mentirosa. Tá? Isso não aconteceu. O que aconteceu, sim, foi em 2011, salvo engano, 2021, isso, em 2021, foi feita uma indicação por alguns vereadores dessa casa, inclusive eu, para que fosse feita a implantação de uma lombada eletrônica. Isso a pedido do comandante dos corpos de bombeiro, inclusive antes dessa última modificação do trânsito. Eu não teria problema nenhum, caso tivesse feito o pedido anteriormente, se tivesse me equivocado ou errado, de vir aqui e dizer, olha, de fato, fiz o pedido e entendi que, hoje percebo que não essa é a realidade, mas não foi o que aconteceu. Algumas semanas eu fiz um discurso comentando que na política, infelizmente, é 1% política e 99% politicagem. E esse tipo de discurso é um discurso politiqueiro. Primeiro, pelo fato de não assumir a responsabilidade daquilo que o faz. Segundo, né, de querer imputar a responsabilidade de decisões que prejudicam a população a pessoas que estão cobrando de forma diferente. Essa é uma decisão única e exclusivamente do prefeito. Tá? Aos vereadores só cabe indicar, e se todas as indicações que nós fizéssemos fossem cumpridas, o que de fato não eu acredito que a situação seria diferente. Por exemplo, na rua Anita Garibaldi, em que as crianças até hoje precisam ir para a aula ou na poeira ou no barro, né, inclusive correndo risco. Fora vários outros exemplos que nós poderíamos citar aqui de indicações que nós fazemos e que não são cumpridas, né? A limpeza da escadaria do bairro Vila Verde é uma coisa que foi pedida, inclusive, ano passado, e até agora a situação está lamentável. Várias situações, eu não vou adentrar nesse mérito. Mas eu gostaria de deixar claro que eu concordo plenamente com a fala do Zé Olivo, que veio representando a CDL, e também do doutor Altamir, que deu uma aula aqui, né? Acredito, sim, que os radares, esses pardais de velocidade, eles estão prejudicando a população, eles estão tirando recurso do nosso povo. Isso
entra numa outra esfera que eu sempre abordo, que é a questão de quanto afeta a qualidade de vida, porque tirando essas multas acabam tirando dinheiro suado da nossa população, tá? Então, sem contar, obviamente, o quanto impacta no nosso comércio, né? Somado ao trânsito em geral, que já viemos várias e várias e várias vezes cobrar, né? Inclusive com indicações, então, e que não foram cumpridas, né? Então, esse é meu posicionamento a respeito dos radares. Eu acredito que não resolve o problema alterar de 40 para 50, ou até de 50 para 60. Né? Penso, sim, que se fosse para ter radares na nossa cidade, em pontos específicos, que eu acredito que alguns pontos são necessários, sim, que deveriam ser, então, lombadas eletrônicas. As lombadas eletrônicas são aquelas que a população pode ver a velocidade que está passando, que tem a imagem lá. Então, eu gostaria que ficasse claro isso, gostaria que esse discurso baixo, né, parasse de ser feito, mas, infelizmente, eu sei que é assim que alguns jogam, então, infelizmente, faz parte e não é isso que vai nos desanimar. Da minha parte era isso, eu agradeço a atenção de todos e fica aqui meu boa noite.